A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Desde já agradeço a você, querido e amado irmão, que tem dado ouvidos e crédito à palavra de Deus, pois é exatamente isso que nós fazemos aqui. Ler a palavra de Deus e fazer alguns comentários em cima da palavra. Amém? Nós estamos no livro de 2 Reis e hoje vamos ler o capítulo 8, onde a sunamita volta para sua terra. Capítulo 8 de 2 Reis. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te tu, a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela, com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. E sucedeu que, a cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: O rei meu senhor, esta é a mulher e este seu filho a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Depois veio Eliseu a Damasco, e, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, ele o anunciara, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Esael: Toma um presente na tua mão e vai encontrar-te com o homem de Deus e pergunta por que ele ao Senhor, dizendo: Hei de eu sarar desta doença. Foi, pois, Azael a encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados. E veio e se pôs diante dele e disse: Teu filho, Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: Sararei eu esta doença? Eliseu lhe disse: Vai, e diz-lhe: Certamente não sararás. Porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerás. E afirmou a sua vista, e fitou os olhos nele até se envergonhar. E chorou o homem de Deus. Então disse a Azael: Porque chora, meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus mancebos matarás a espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. E disse Azael: Pois que é teu servo, que não é mais do que um cão,
para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: O Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio ao seu senhor, o qual disse: Que te disse Eliseu? E disse ele: Disse-me que certamente sararás. E sucedeu a outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Hazael reinou em seu lugar. O reinado de Jorão. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar. E 8 anos reinou em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir Judá, por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha dito que lhe daria para sempre uma lâmpada a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram e os adomitas contra o mando de Judá, e puseram sobre si um rei. Pelo que Jorão passou a Zair e todos os carros com ele. Ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo se foi para suas tendas. Todavia, os adomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá ao dia de hoje. Então também se revoltou Libna no mesmo tempo. O mais dos sucessos de Jorão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas de Judá? E Jorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Atalia, filho de Omri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe, e fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, e Ramote e a Gileade, a pelejar contra Hazael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Lizerel das feridas que os sírios lhes fizeram em Ramã, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E desceu a Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Amém, meus amados? Mais uma leitura aonde, Eliseu, ele faz a sua profecia contra o rei. Eliseu fala: certamente morrerás, não sararás. Então, queridos e amados irmãos, Deus continua trabalhando para que a nação, para que o seu povo volte-se para ele, para que o seu povo volte o seu coração para ele. Mas até então, esses reis que se levantaram, como diz a palavra, fizeram tudo que era mal aos olhos do Senhor. E diante das leituras, vamos descobrir que as consequências daqueles que fazem mal
aos olhos de Deus, tem o seu resultado, né? E durante a leitura adiante vamos descobrir o que vai acontecer, né? Amém? Agora nós vamos fazer a oração da fé.